E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Novas Ideias. E faz 10 anos que eu não tenho um carro. E aí, grande burrada ou estratégia? Será que é um atestado de pobreza ou será que é estratégia? O que será que eu perdi? O que será que eu aprendi? E quais são 3 lições que eu posso compartilhar com vocês aqui que querem comprar um carro ou querem deixar de ter um carro? Então vou compartilhar tudo isso aqui da perspectiva de quem já passou aí por mais de 50 países e que já possui um carro fora do Brasil. Eu nunca fui dono de um carro no Brasil. Eu fui dono de 2 carros na minha vida, e isso foi lá na Austrália, quando eu era CLT. Eu precisava muito ter um carro. Eu já perdi oportunidades de ter um emprego morando lá na Austrália porque eu não tinha um carro. E eram lugares isolados e não tinha como chegar lá de transporte público. Então, para conseguir a vaga de emprego, um dos requerimentos era ser dono de um carro. Então eu precisei, por alguns anos ali, ter um carro. Só que depois que eu saí da Austrália, já tinha lá outros canais no YouTube na época, tinha um canal na época, foi dando certo, comecei a trabalhar online, comecei a viajar por diferentes lugares, então fazia menos sentido ter um carro. Isso ainda antes do Uber. E aí depois que chegou o Uber, passou a fazer menos sentido ainda, porque nós não parávamos quieto em canto nenhum, então fazia mais sentido simplesmente alugar ou chamar Uber ou táxi ou mesmo usar um transfer privado. E é o que a gente faz nas viagens. E nisso nós entramos aqui no primeiro ponto, na primeira consideração, que agora você pode aplicar na sua vida aqui, que é o usufruir versus possuir. Se você possui o carro, você é dono, ele está no seu CPF, obviamente você vai usufruir disso, porque você é o dono, ele vai estar lá na sua garagem e teoricamente sempre que você quiser você pode ir lá e dirigir e usar o seu veículo que é seu. Porém, para usufruir de algo você não precisa possuir aquela coisa no seu CPF. Por exemplo, aqui estamos no hotel, estamos usufruindo, pagando, né? Ou quando ficamos no Airbnb, nós usufruímos de uma casa sem possuí-la, e quando a gente chama o Uber, pega um táxi ou aluga um carro, mesmo por um mês, estamos usufruindo desse bem sem possuir esse bem, sem ser o dono dele. Tá? Então, há momentos na vida que faz mais sentido você ser o dono, você possuir. Por exemplo, faz mais sentido eu ser o dono desse celular, do mesmo jeito que lá na Austrália fazia sentido ser o dono do carro. Hoje, no entanto, não faz tanto sentido assim. Então não tem certo ou errado aqui, é você que tem que ver, analisar o estágio da sua vida e ver o que faz mais sentido. Possuir ou simplesmente usufruir, tá? Porque essas duas coisas não estão necessariamente ligadas aqui. E nós usufruímos de alguns carros muito, muito bons nessas viagens, né? Falando rapidinho aqui, para quem gosta de carro, Tesla Modelo X Plaid, que no Brasil custa 1,5 milhão, lá na Islândia custa 140 mil euros, e lá nós fizemos uma tour privada num desses carros, assim, tem vídeo aqui no YouTube, muito bom. Viajando lá em Portugal, de sul a norte, dirigindo 6 horas, alugamos um Mercedes que eu não lembro o modelo. Na Ilha da Madeira foi uma BMW, e lá nos Açores um Jeep Renegade. Então assim, nós já desfrutamos de muitos carros assim, muito bons, que assim, eu até já pensei, pô, se eu fosse realmente parar quieto num canto e ter um carro, talvez seria um carro assim, ou um Corolla, ou esse BMW aqui, se bem que o BMW tinha muita frescura ali, não me acostumei com isso, um botão para ser o freio de mão, não sei, eu sou meio old school, né, para mim tem que ser um negócio mais mecânico. Só que aí agora, ainda na parte aqui de usufruir versus possuir, nós entramos aqui numa questão que eu já abordei num vídeo anterior, minimalismo e Agenda 2030, será que estão conectadas? Olha, Agenda 2030, que muitos vão considerar conspiração, uma das metas dessa agenda é chegar num ponto em que você não possui nada e é feliz. Tá? Essa é uma das alegações, né, de que essa agenda vai conquistar justamente isso. Né? Que maravilha, você não vai ser dono de nada, mas vai ser feliz. Só que se você não é dono de nada, então quem possui tudo? Então, teoricamente, lá no futuro, você não vai ter mais um carro. Você vai simplesmente usufruir, alugar, pagar uma mensalidade e pronto. Igual você paga a assinatura da Netflix, você vai pagar a assinatura de um carro, de uma casa e de tudo. Parece bonito, só que não. E não pense por um segundo que eu sou a favor disso, só porque eu falei de minimalismo e porque eu tô falando aqui que eu preferi, por escolha própria, usufruir de um carro ao invés de possuí-lo, tá? Porque o modelo que eu defendo é você ter escolha. Faz sentido agora você ser dono de um carro, comprar e possuí-lo? Então,
tem essa liberdade. Ah, não fez mais sentido? Vende o carro e vai andar de Uber. Beleza, você tem essa escolha. A Agenda 2030, teoricamente, não te dá essa escolha. Chega num ponto na sociedade distópica em que não, você não pode mais ser o dono. Você vai simplesmente ser um rentista para tudo, para sua casa, para o seu carro e, enfim, para tudo. Tudo vai ser uma assinatura agora. Isso eu sou contra, porque você não tem a liberdade de escolha ali, tá? Então a gente não pode confundir isso. Eu sou a favor de você ter escolha. Agora, vamos para a próxima consideração aqui, que é passivo versus ativo. Isso aí, cara, para o brasileiro esse é um assunto complicado, porque o brasileiro normalmente é mais imediatista. Nós passamos por períodos de grande inflação, em que você ganhava o dinheiro e já tinha que sair gastando, porque o dinheiro perdia o valor. A gente também vive numa sociedade em que muitas vezes as pessoas são mais julgadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então, e a gente se importa muito também, como que eu sou visto, né? Meu vizinho comprou um carro novo, não quero ficar para trás. O meu amigo aqui da faculdade comprou um iPhone e eu não quero ficar para trás. Então, o brasileiro tem essa coisa de querer se sentir melhor muitas vezes, não se tornando uma pessoa melhor, mas comprando um bem material melhor. Eu já falei também muito disso em vídeos aqui nos canais, né? Então, é uma coisa que você tem que considerar. Se realmente o carro vai ser um ativo para você ou vai ser um passivo, né? Então, pegando aqui os ensinamentos do livro lá do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ativo é o que põe dinheiro no seu bolso e passivo é o que tira dinheiro do seu bolso, tá? Isso não é uma autoajuda teórica, isso é prático, que você pode aplicar na sua vida. Então, quando eu tinha o carro lá na Austrália, ele era um ativo. Na verdade, o carro é os dois, tá? Eu tinha que gastar dinheiro com combustível, com manutenção, já tive até que chamar o guincho uma vez. Então, em certas partes, de certa forma, ele tirava dinheiro do meu bolso, era um passivo, mas também ele colocava dinheiro no meu bolso, porque era com ele que eu ia para o trabalho ganhar o meu ganha-pão. Então, aí que eu pergunto, assim, o carro, para você, ele vai ser mais um ativo ou mais um passivo? Então, na minha época, na época lá da Austrália, o carro era mais um ativo do que um passivo. Porque ele mais trazia dinheiro do que gastava dinheiro. Hoje, se tivesse um carro, tá, nós ficamos aí 3 meses longe do Brasil. O carro ia estar na garagem acumulando poeira, mas as contas iam continuar chegando, os IPVA e tudo mais, manutenção, ainda mais quando se o carro fica parado dá manutenção, quando você vai ligar, se você está rodando com ele por aí também dá manutenção. Então se a gente não está usando, ele está sempre na garagem porque a gente viaja, ou porque nós estamos em casa, mas estamos trabalhando a partir de casa sem precisar ficar dirigindo para o trabalho, então o carro ele passa a se tornar muito mais um passivo do que um ativo. Então, para a gente financeiramente não fazia muito sentido ter um carro nas nossas circunstâncias atuais, trabalhando de casa, ou então viajando, ficando meses e meses fora do Brasil, ou mesmo quando morávamos em Portugal, não faria muito sentido. Tá? Então tem uma consideração para você. E outra consideração que eu faço aqui, um carro custa 100 mil reais, alguns menos, outros mais, vamos pegar um número redondinho aí, 100 mil reais, que para o brasileiro é um dinheirão, né? De acordo com o IBGE, eu acho que 80% dos brasileiros ganham menos de 5 mil reais por mês, ou algo assim. Esses são dados de antes da pandemia. Mas dá para ter uma ideia. Então, assim, 100 mil reais é um dinheirão para o brasileiro. Se você tem esse dinheiro na sua conta e você tira ele e compra um carro à vista, você não tem que pagar juros nem nada, mas você trocou 100 mil por um carro, pagou à vista, beleza. Só que se você mantém esse dinheiro na sua conta rendendo de uma forma não agressiva, mas de uma forma segura, ele vai render pelo menos aí 15% ao ano, ou então vamos colocar 12% ao ano, tá? Então, 12% ao ano, 100 mil vai render 12 mil, dividido por 12, mil reais por mês. Você deixa 100 mil na conta, rendendo, vai dar mais ou menos ali 1.000 reais por mês para você, para o seu bolso. Atualmente, há muitos meses em que, assim, eu e minha esposa, nós não gastamos mais de 1.000 reais por mês de Uber. Então isso aí meio que já cobre. Se a gente tem, por exemplo, esse dinheiro rendendo, meio que já cobre assim o que a gente gasta de Uber por mês e ainda sobra. Então valeria mais a pena nesse caso deixar o dinheiro rendendo para outras coisas também, do que você comprar o carro. E quando você compra também, claro, não é game over. Você sabe que tem que colocar gasolina, tem que pagar estacionamento, tem que pagar multa de vez em quando.
os gastos continuam. E também quando você vai vender o carro, perde valor. Exceto em raros casos, mas normalmente você comprou por 100 mil, seminovo, vai vender daqui não sei quantos anos, esse carro não vai valer tudo isso. Então ele vai custar dinheiro e depois, quando você vai vender, ele também perde dinheiro. Então tem que pesar bem realmente se é um ativo ou um passivo, e essa é a consideração número 2 agora. E a consideração número 3, só que antes, deixa eu lembrar vocês uma coisa, pessoal. Esse aqui é o canal Novas Ideias. Eu tenho um grupo no WhatsApp aqui, tá? E esse grupo vai ficar no ar até semana que vem. Então, entre no grupo agora, porque lá a gente vai falar sobre como nós trabalhamos de forma remota, viajando o mundo, e como você também pode fazer o mesmo, tá? Então, se você tem aí entre 18 e uns 45 anos de idade, entre lá agora. Meu amigo Igor já preparou uma aula top para você que você pode assistir agora gratuitamente, aí a partir do seu WhatsApp, sem frescura. E aí semana que vem eu vou colocar lá uns conteúdos exclusivos que nós gravamos lá no Chile, em Gramado, e que eu vou continuar lá no Paraguai, para onde nós vamos amanhã. Então, conteúdo assim imperdível para você que quer saber como trabalhar de forma remota, seja para viajar como a gente, ou ficar na sua casa, na sua cidade, sossegado, mas sem ter que ficar se deslocando. E o que está relacionado ao assunto de hoje, né? Muitas vezes você tem um carro, quer dizer que você vai ter que sair, pegar trânsito, se estressar, mesmo que seja um carro bacana. E às vezes você não quer isso numa cidade grande. Então, trabalhar de forma remota dá a gente essa escolha. Quer ter carro? Beleza. Não quer? Você também pode não ter um carro. Enquanto que quando você é CLT e trabalha num lugar em que você não pode ir de transporte, você é obrigado a ter um carro. Mesmo que você não queira, você é obrigado a enfrentar os problemas de cidades grandes. Então, assim, trabalhar de forma remota te dá mais escolhas na vida. Não só relacionado a carro, mas relacionado a várias outras escolhas financeiras, pessoais, profissionais e de saúde também. Então, enfim, o link está aqui. Eu até colocar o código QR na tela, mas eu não vou editar esse vídeo, né? Então, vou deixar o link facilitado aqui para vocês. Consideração número 3, isso ainda mais para o público que é homem, tá? Pressão social. No Brasil, normalmente, há mais pressão social para você possuir coisas. Mesmo quando você não tem dinheiro, tem toda aquela pressão social de você ter roupas bonitas, de você ter roupa de marca, de você ter um carro bonito. E a Pamela tá parecendo deitada aqui, ó. No cantinho da tela. Ela nem sabe que tá participando do vídeo. Acho que ela tá na inteligência artificial estudando ali. Eu não vou editar o vídeo, tá? Mas pressão social. Então, no Brasil tem toda essa pressão social que você tem que ter coisas para ser considerado alguém, né? Ter é mais importante do que ser, e carro entra muito nessa equação, ainda mais para homem, né? Que sempre vai ter aquela ideia de que para você conquistar mulheres, você vai ter que ter um carro bonito. Isso aí é longa história, não vou nem entrar muito nesse mérito, porque enfim, isso aí já dá um assunto para outro vídeo aí que foge muito do escopo aqui do canal, né? Mas normalmente homem vai se sentir um pouco mais pressionado, principalmente homens jovens vão se sentir mais pressionados nesse sentido. Se eu não tenho um carro, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir arrumar uma namorada. Tá? Então tem essa ideia, essa questão também para você considerar. Eu, com 20 e poucos anos, quando voltei para o Brasil, não tinha um carro e ainda assim meu Tinder tava lá com vários matches, tá? Que depois apareceu a Pamela ali também, que eu não sei se está escutando agora ou não o que eu tô falando. Mas, pessoal, cara, quando eu mostrava ali fotos de viagens e quando na conversa com as meninas elas viam que eu já tinha viajado, tinha a questão de falar inglês, de ter metas pessoais, quando a conversa, dava um match na conversa também, as meninas ficavam menos preocupadas, tipo, esse cara tem carro ou não tem? Tipo, acho que nem se aplica no caso dele, né, porque ele acabou de chegar da Austrália e agora está no Brasil temporariamente, então, conclusão, as meninas iam lá de carro me buscar em casa e depois da balada me levavam de volta para lá, isso antes de eu conhecer minha esposa. Ou seja, depende como você se posiciona nesse mercado aí também. Então, para mim, eu ali fiz um marketing pessoal, me posicionei de um jeito, e fiz até teste AB no Tinder, que não entrava na equação a importância de ter ou não ter um carro. Tá? Do mesmo jeito agora, no Brasil muitas pessoas vão te julgar e pensar, pô, se você não tem um carro, você é um loser, você é um perdedor. Só que
quando as pessoas entendem a nossa realidade, que nós viajamos, somos nômades digitais e tal, então, opa, não entra na equação. Acho que para você eu posso te julgar de outra forma. E um exemplo que eu dou aqui relacionado é lá em Gramado, e direto nós éramos abordados por pessoas vendendo cotas de hotel. E na abordagem eles sempre perguntam ali, perguntas indiscretas, né? Quanto você ganha, onde você mora, qual é o seu bairro, sua renda e qual carro você dirige. E quando eu falava que não tinha carro, meu Deus, que perdedor. O que essa mulher está fazendo com esse cara que não tem carro, né? Mas é isso, no Brasil você é muito julgado assim. E é uma pena. Então tá aí uma coisa que você tem que pesar, e se realmente vale a pena você, por causa de pressão social, você se castrar financeiramente ao invés de pegar esse dinheiro e investir. Vale a pena você focar muito em ter para você ser aceito. Vale mais a pena, realmente, você, ao invés de focar em ser uma pessoa melhor, em se tornar uma pessoa melhor, você focar em ser uma pessoa que tem um carro melhor, que tem um iPhone melhor. Esse aqui é um Samsung. Então, eis a questão. Até onde que vale a pena você se sacrificar, deixar de aproveitar outras oportunidades, deixar de investir em si mesmo, se castrar financeiramente por causa de pressão social? Qual o preço que você vai pagar se você não sucumbir a essas pressões sociais? Versus o preço financeiro e de custo de oportunidade que você vai pagar sucumbindo a tais pressões e comprando um carro apressadamente, ou muitas vezes comprando um carro acima do seu alcance financeiro. Então, pense nisso, pense seriamente nisso aí, pessoal. Eu espero ajudar aqui a galera mais jovem aqui com esses vídeos, né? Já estou chegando numa certa idade aí, já passei por muitos perrengues aí nos meus 20 e poucos anos, eu espero ter algo útil para contribuir com essa galera mais jovem agora. Se bem que você também, que tem os seus 50 e tantos anos, né, tá pensando em não possuir mais um carro, também espero que essas reflexões aqui sejam úteis para você também. Tá? Então eu vou até deixar aqui para vocês, pessoal, um vídeo relacionado, que vai aparecer aqui na tela daqui a pouco, mas também entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? Papo sério, entra lá agora, mesmo que você esteja só curioso, é gratuito, você não paga nada, entra lá e você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo.